Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos iniciando o nosso sábado com mais uma palavra do dia. Hoje, dia 6 de novembro de 2021, nós estamos iniciando nosso sábado debaixo da poderosa mão do Senhor. Nós vamos continuando o estudo dos evangelhos, o estudo da palavra de Deus, e hoje precisamente nós vamos ler e aprender um pouco mais com a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, aonde nós iremos estudar sobre a tentação de Jesus. Então abre a tua Bíblia, aproveita para deixar o teu comentário. Nós temos lido todos os comentários, mesmo que vocês são muitos e às vezes não dá para nós respondermos todos os comentários, mas nós temos lido, nós temos orado por vocês. Então aproveita, deixa o teu pedido de oração, teu comentário, teu nome, de onde você fala, tua cidade, teu estado, e vamos estudar a palavra de Deus. Mais uma palavra de fé nesta manhã, e tem sido um tempo precioso de Deus, podendo estudar todos os dias às 6 da manhã com você a palavra de fé, e todos os dias às 6 da tarde a oração de intercessão, de bênção e de milagre da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar em o nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor para nos dar sabedoria desta palavra. Pai querido, fala conosco nesta manhã através da tua palavra. Abre o teu coração nesta manhã de sábado e direcione uma palavra poderosa aos nossos corações. Assim te pedimos em o nome de Jesus. Mateus capítulo de número 4, a Bíblia diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para tomar-te-á pelas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo ao monte, a um lugar alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, a primeira parte do capítulo 4, Mateus capítulo 4, a primeira parte do versículo de número 1 ao versículo de número 9, a Bíblia vai falar sobre a tentação de Jesus, que foi ali feita por Satanás. Satanás vai tentar
induzir a Jesus a desobedecer a ordem de Deus. Perceba que Satanás é o maior inimigo do cristão, é o maior inimigo da igreja. Satanás é aquele a qual nós travamos todas as nossas guerras espirituais. Então a vontade do diabo, quando Jesus vai para o deserto para ser ali separado em jejum, em oração pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que Satanás vai tentar Jesus para que Jesus viesse ceder às suas tentações. Satanás vai ali fazer algumas propostas para Jesus, para tentar induzir Jesus à sedução do mundo, induzir Jesus a adorá-lo, induzir Jesus a desobedecer o Espírito Santo, a palavra de Deus. Só que quando nós olhamos para essa tentação de um modo geral, nós vamos perceber que o diabo, ele sempre vai usar essas estratégias para tentar fazer com que nós pecamos. A tentação, de um modo geral, ela é produzida pelo diabo e pelos demônios. A imoralidade, a mentira, a desobediência, o desânimo, o medo, a concupiscência, o desejo de vingança, a negligência, a palavra de Deus, a presunção financeira. Então, existem N tentações que o diabo ele vai vir ao nosso encontro, principalmente quando nós estamos separando para o Senhor. Perceba que todas as vezes que você entra num propósito como esse que você entrou, de estudar os evangelhos comigo aqui todos os dias às 6 da manhã, o diabo vai se levantar. O diabo vai querer usar alguém da tua família para te desmotivar, para te entristecer, para falar o contrário a você, alguém que não é crente. Todas as vezes que você se levanta para orar, para buscar, para se separar ao Senhor, o diabo ele vai tentar te tentar. Ele te tenta para você cair, ele te tenta para você desviar, ele te tenta para você ir contra a palavra de Deus e aquilo que o Senhor te ordenou. É só você colocar, você já percebeu isso? É só você colocar um propósito de jejum que Satanás vai tentar você. A Bíblia diz que Jesus está no deserto jejuando 40 dias e 40 noites. Então o diabo vem, oferece para Jesus, para que Jesus transforme as pedras em pães, para que Jesus faça milagre. Ele vai usar ali a fome de Jesus como pretexto para quebrar um propósito. Ele vai usar a fome de Jesus como um pretexto para tentar fazer Jesus ser vencido pela fome. E o diabo, perceba que por muitas vezes, quando ele vem tentar Jesus, ele cita versículos da Bíblia. O diabo ele tem a facilidade de saber as Escrituras. O diabo ele conhece a palavra, ele conhece os textos bíblicos, ele cita texto, ele cita contexto, ele cita a palavra, ele cita até mesmo a palavra para justificar erros. E o crente, ele deve conhecer profundamente a palavra de Deus. Muitas pessoas erram e muitas pessoas pecam por não conhecer a palavra. No final de tudo, se você for uma pessoa enraizada na palavra, a sua natureza pecaminosa nunca vai enganar você. Se você for alguém que é embasado, a sua fé, a sua vida, a sua família nas Escrituras, de maneira alguma Satanás conseguirá romper o teu vínculo com o Espírito Santo e vencer você. O problema é que hoje nós não gostamos de ler a Bíblia, nós não gostamos de nos aprofundar nos mistérios de Deus. Então nós nos tornamos presa fácil para ser enganados pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas, pelo falso evangelho, pela falsa pregação, pela falsa profecia, pelo falso ensinamento, porque o diabo conhece a Bíblia tanto quanto nós conhecemos, ou melhor do que nós.
Então perceba que todas as vezes que o diabo ele vinha afrontar Jesus, Jesus também conhecia a palavra. Jesus vai citar e vai dizer: olha, Satanás, também está escrito que não posso te adorar, eu tenho que adorar somente a Deus. Sai da minha frente, sai de perto de mim. Está escrito que eu não posso tentar o Senhor, meu Deus. Então Jesus vai ali combatendo o diabo com a palavra da verdade, vai combatendo as afrontas de Satanás com a palavra da exortação, com a palavra da verdade. E a Bíblia diz que Jesus, resistindo o diabo, vai fugir. Ele vai fugir. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você quer que o diabo fuja de você? Resista-o. Resista às astúcias, às ciladas, às afrontas, às propostas de Satanás. Porque você resistindo, o diabo vai sair de perto de você. O diabo ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não tem poder sobre as nossas escolhas. Depois que Jesus se firma, repreende Satanás, a Bíblia diz então: o diabo deixou e eis que chegaram os anjos de Deus e o serviu. E aprenda uma coisa: sempre quando você vai ser afrontado, perseguido e convidado a pecar, que você não peca, você não fraqueja, você não entrega os pontos, sempre virá uma recompensa após um teste. Primeiro você é testado para depois ser aprovado. Jesus foi testado, foi perseguido pelo diabo, não tendo pecado, os anjos do céu descem e vão servir Jesus. Posso profetizar sobre a sua vida? Se você conseguir resistir o dia mau, a tentação, a afronta, a proposta, o pecado, a bandeja, se você conseguir resistir tudo que o diabo tem trazido para você, ele vai se afastar de você e a recompensa que o Senhor tem para dar para você, que tem a medida recalcada, sacudida e transbordante, o Senhor vai trazer para entregar para você. Amém? Vamos ler do versículo de número 12 a seguir, porque eu quero concluir hoje o capítulo de número 4, para a gente ganhar tempo. Eu estou sempre priorizando terminar um capítulo por dia, para poder dar tempo a gente estudar todo o Evangelho de Mateus ainda esse mês de novembro, para o mês de dezembro a gente conseguir entrar no próximo Evangelho para nós estudarmos. Vamos lá? Mateus capítulo 4, versículo 12 ao versículo de número 25. Jesus na Galileia e os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon é a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde, pois, a mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiam. E adiante-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles deixaram imediatamente o barco e a seu pai, e o seguiu. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e as moléstias do povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, atormentados,
endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Queridos, perceba que todo o Evangelho de Mateus, ele é a narrativa do começo do ministério de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, é falado sobre a genealogia de Jesus. No capítulo de número 1 ainda sobre o seu nascimento. No capítulo de número 2 sobre a perseguição que Jesus vai sofrer e a fuga da família de Jesus para o Egito. O capítulo 3 do Evangelho de Mateus, João Batista é o pregador do deserto. No capítulo 3, verso 13, Jesus é batizado no Rio Jordão. No capítulo 4, Jesus é tentado pelo diabo no deserto. E no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 25, Jesus começa aqui, agora, fazer os seus primeiros discípulos e as suas primeiras aparições. Jesus vai percorrer do capítulo 12 ao capítulo 25 toda a Galileia. Jesus vai percorrer Nazaré, Cafarnaum. Jesus vai percorrer todos aqueles povoados pregando a palavra. E a palavra que Jesus prega no versículo 17, a Bíblia diz que é uma palavra de arrependimento. Irmãos, que fique bem claro isso nessa manhã de fé, nessa manhã de palavra, que Jesus ele não tinha muito arrodeio para pregar. Jesus ele trazia uma palavra de arrependimento e pregava o reino dos céus. A questão de Jesus era ganhar almas. Jesus era um ganhador de almas, um pregador que amava vidas. Então ele pregava o arrependimento e pregava que era chegado o reino dos céus. Jesus vai percorrer a Galileia, vai passar nas bandas do mar, vai encontrar com Pedro, vai recrutar Pedro para ser um dos discípulos, André, o seu irmão, que vão agora ambos largar as redes para seguir Jesus. Jesus continua pregando a palavra e Jesus agora começa a convidar aqueles que eram pescadores para se tornar pescadores de homens. A Bíblia diz que Jesus vai caminhar um pouco mais, vai encontrar-se com Tiago, vai encontrar-se com João e vai agora começar a recrutar, a convocar os seus primeiros discípulos. Onde Jesus passava por todas as cidades, Jesus ensinava nas sinagogas, pregava o reino de Deus, curava os enfermos, purificava o povo, e a fama de Jesus agora começa a correr por toda a Síria, por todas as sinagogas, começa ali agora a ser propagado o reino de Deus. Todos que vinham até Jesus, meus queridos, eles eram curados. Os atormentados, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, todos eram curados por ele. Então Jesus agora começou a reunir com ele uma grande multidão. Na Galileia, em Decápolis, em Jerusalém, na Judeia, em toda a região do Jordão, todos vinham ter com Jesus. Então aqui Jesus vai começar o seu ministério e amanhã, domingo, nós vamos estudar o capítulo de número 5. Amanhã, dia 7 de novembro de 2021, nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças. E eu não quero que você perca nada da palavra de Deus, porque o Senhor tem falado muito com você aqui nessa palavra de fé. Amém? Vamos orar ao Senhor, gente? Vamos? Pai querido, eu quero agradecer o Senhor por essa palavra de fé. Todos os dias, quando nós nos colocamos aqui diante do Senhor às 6 horas da manhã para ler um capítulo da Bíblia, e agora precisamente um capítulo do Evangelho de Mateus, nós aprendemos com a Tua palavra, aprendemos com as Tuas orientações, com as Tuas exortações, e te pedimos,
Não aparta a tua palavra de nós, não retira de nós o teu Espírito. Nos conduz à luz da tua palavra, nos dá da tua bênção, da tua graça, da tua infinita bondade e misericórdia. Dá um final de semana, Pai, de paz para esse povo, de bênção. Nos abençoa, abençoa as nossas casas, as nossas famílias, nos cobre com teu sangue. É o que eu te peço e te agradeço em mais uma palavra de fé em o nome de Jesus. Querido, não esquece de deixar o teu like, não esquece de compartilhar essa campanha com alguém. Eu espero você aqui daqui a pouco na oração das 18 horas e amanhã às 6 da manhã na palavra de fé.